Então, eu acho que, por um lado, a as circunstâncias que a gente está vivendo hoje, né, com essa epidemia, com essa pandemia do coronavírus, o Covid-19, ele explica bem, eu acho que mostra bem a relevância da gente pensar espacialmente, né? Porque, interessantemente, essa epidemia revelou a importância do espaço, né? Quer dizer, a gente está vendo bem claramente as restrições espaciais às quais a gente está sujeito agora, né? No dia de hoje, para conter essa pandemia. Então ficou muito claro que uma série de questões espaciais estão ligadas a gente entender como responder a essa pandemia e que, na verdade, são comuns a várias crises, né? Então, por exemplo, eu coloquei aí perguntas como quais são os impactos, né, da pandemia e como que a gente se organiza, como podemos nos organizar para responder a esses impactos. Por exemplo, você vai ter que perguntar coisas como onde estão as pessoas mais vulneráveis, né? Onde estão os voluntários mais próximos que podem ajudar? Quais são pontos estratégicos para obter informações, alimentos ou equipamentos de proteção? Então, isso tudo gira em torno desse conceito que a gente trabalha de resiliência, né? Resiliência é um conceito que tem várias definições, cada um tem uma definição um pouco diferente, né? Mas geralmente elas estão ligadas à capacidade de adaptação e resposta a choques e estresses, né? Choques que são agudos e estresses que são mais prolongados ou crônicos, né? E também a transformação para um futuro mais sustentável. Então, pensando nessa ideia de resiliência, a gente vê que os mapas, né, podem ter um papel aí de nos ajudar a fazer perguntas, né? Então, o mapa acaba sendo uma forma de dados, de ter novos dados, né, que nos permitem pensar os territórios que a gente vive, né, e com isso enfrentar melhor esses choques e estresses, né? Então, eu diria que assim essa questão, esse contexto, esse exemplo atual, o motivador que eu iniciei, né, ele se insere num quadro geral do desafio que eu chamo do desafio duplo, ou vou chamar de desafio duplo, da geração de dados para resiliência urbana. Então, vou usar aqui a figura do deus romano Janus, né, que é um deus que tem duas caras, né, e ele é bom para falar quando ele tem um problema que tem duas faces, né, ou tem dois lados, né. Então, o Janus, ele tinha esse primeiro lado aqui, ó, que é mais luminoso, né, que está aqui à esquerda da figura que vocês estão vendo, e que eu costumo dizer que o lado mais visível, né, do problema, do desafio duplo de geração de dados para resiliência, é a sobrecarga de informação, né, ou information overload, né? Então, a gente sabe que hoje em dia, por exemplo, para enfrentar essa crise, a gente pode pensar nas mídias sociais, na internet, e nas várias, na quantidade de fluxo, né, no alto volume de fluxo de dados que a gente vê hoje transitando, né? E esses são dados que a gente chama de não estruturados, né? A gente sabe que nas mídias sociais você usa vários tipos de língua, né? Não necessariamente a língua culta padrão somente, mas várias maneiras de expressar. Então você se expressa de uma maneira livre e flexível e não estruturada, o que torna difícil talvez para você filtrar a informação muitas vezes, né? E além disso a gente tem o problema que hoje é crítico, né, das chamadas fake news, né, da credibilidade e de uma qualidade de informação muito variada. Então, como achar a agulha no palheiro, né, como achar as informações valiosas no meio dessa sobrecarga, né, é uma questão. Tá? Então, geralmente, o pessoal da área de ciência da computação chama isso do problema de Big Data, né, do problema dos grandes dados, né? Então, eu acho que essa é uma face aí do problema de informação quando a gente está falando de resiliência. Mas a gente tem outra face, né, do Janus, que é essa face aqui mais escura, mais obscura, então não está tão visível, né, que na verdade, a falta de informação. E, interessantemente, esse problema acontece ao mesmo tempo que o problema de sobrecarga, geralmente. Você tem ao mesmo tempo sobrecarga e falta. Como? Bom, por exemplo, a gente tem a cobertura dos dados, está escrito especial aí no slide, devia ser espacial. Espacial e temporal é limitada, né? Então, assim, você tem uma cobertura espacial que, por exemplo, os dados são muito sobre algumas áreas mais famosas, né? Sobre, por exemplo,
as capitais, né? E muito menos sobre, por exemplo, partes do Acre, né? E outros, e de outros lugares que são menos cobertos pela mídia, ou menos, a gente tem menos dados produzidos sobre ele. Além de tudo, temporalmente, isso também acontece. Você tem muito isolados em alguns eventos famosos em que você tem concentração de produção de dados e outros você não tem. Além disso, esses dados são muito pouco integrados, né, com processos e ferramentas de tomada de decisão efetiva. O que acontece, então, é que há um descompasso entre as necessidades de informação e as informações disponíveis. Isso aí a gente, na verdade, é a outra face do problema aí do Big Data, que eu costumo chamar, né, brincando, de no data, né? Então, assim, a gente, na verdade, tem que enfrentar esses dois problemas. E um pouco da nossa conversa hoje é como que os mapas podem nos ajudar a enfrentar o problema do no data, né? Como é que a gente olha para produzir novas informações, novos dados, né, para que eles possam suprir essas necessidades de informação que hoje não estão satisfeitas, né? Então, que hoje estão criando esse descompasso. Então, começando aí com Deus Janus, que também era o Deus dos inícios e ficava nas portas, né? Então, eu começo com esse dilema nosso, né? E chamando a atenção que os mapas podem ter um papel interessante aí que a gente gostaria de examinar junto, aí, de investigar junto hoje, né? Então, mapeando essa conversa de hoje, vou falar rapidamente os tópicos, né? Eu vou colocar uma pergunta para a gente discutir na conversa de hoje e falar os tópicos que eu vou abordar, né? Bom, a pergunta é como os mapas colaborativos do OpenStreetMap podem ser utilizados para adaptação e resposta a choques, né, e estresses e transformar cidades em direção à sustentabilidade. Então, essa é a pergunta, como é que esses mapas podem ser utilizados? É uma pergunta que eu não pretendo exaurir aqui de forma alguma, mas que eu pretendo usar como motivador para conversar com vocês e para a gente investigar junto, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Através dos seguintes tópicos. Eu vou falar um pouco de um histórico, tá, dessas ferramentas e de uso dos mapas colaborativos, tá, digitais para construção de resiliência, falar um pouco dos tipos de dados, das tarefas e ferramentas que existem nessa área, né? Dar dois exemplos de projetos rápidos, né? E depois fazer umas reflexões, apontar alguns desafios e fazer um convite a vocês, né? Que é o convite aqui da participação nossa colaborativa. Então, começando com um histórico, né, é inevitável a gente não voltar num evento que se tornou muito célebre nessa área, que é o terremoto do Haiti, em 2010, em janeiro de 2010. Né? Esse é um terremoto que foi muito devastador, né? Teve foi muito superficial em termos do choque, muito de uma intensidade alta e devastou, né, o Haiti muito grandemente, principalmente partes aí da capital Port-au-Prince e outros, né? E talvez vocês se lembrem, alguns de vocês se lembrem disso, que houve um grande colapso do governo, né, com o terremoto, né, porque a maioria dos prédios governamentais colapsou, e com isso houve um grande problema para os esforços de resposta a esse desastre, né, que foi um desastre de dimensões muito grandes, humanitárias, né, muitas pessoas não só precisando de auxílio, soterradas e ainda com vida nos primeiros dias, mas depois as doenças que desenrolaram a partir disso, e o problema é que não tinham mapas, né? Não existiam mapas para guiar essas respostas, né? E esse aqui é o mapa, vocês estão vendo, uma representação do OpenStreetMap, desse mapa colaborativo digital, sobre o qual eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, né? Antes do terremoto, né? Aqui, essa parte aqui é o Haiti, essa parte à esquerda é o Haiti, que está meio preta aqui, que não tem quase nada, né? E a parte que tem umas cores verdes e vermelhas é a República Dominicana, né? Que é do outro lado. Você vê que já era bem melhor mapeada do que o Haiti, né? E agora, o que aconteceu foi que, assim que aconteceu o terremoto, então, percebeu-se essa carência de mapas muito grandes, né? E houve um esforço colaborativo mundial, se pode dizer, de voluntários que começaram a olhar imagens de satélite e produzir dados, né? E produzir dados geográficos e completar o mapa, que é basicamente o que nós vamos fazer daqui a pouco, né? Então, houve esse esforço coordenado muito grande
para que isso fosse feito. Então, eu vou colocar aqui a animação, até tirar essa musiquinha aqui. Então, aqui na animação, vocês vão ver que vai ter o epicentro, né, do terremoto, e depois essas atividades mais luminosas são edições do mapa, né, novos dados adicionados ao mapa. Né? E aí vocês veem que houve uma quantidade de edições muito alta aqui, né, bem significativa, e o mapa começou a ficar bem mais completo. Interessantemente, ele ficou tão melhor que foi o mapa usado como base para os esforços de resposta a essa crise. Né? Foi o mapa oficial que o exército americano, que estava coordenando as ações humanitárias, na verdade foram muitas as agências humanitárias que ficaram no Haiti, foi a chamada República de NGOs ou de ONGs que esteve atuando na, na resposta, mas o exército americano coordenando, e ele começou a usar esse mapa aqui. Então, uma representação, vou passar o slide aqui, uma representação antes e depois mostra um pouco, né, o efeito aí das ações dos voluntários, né? Antes o mapa aqui bem à esquerda, bem menos completo, né? E depois esse mapa com muito mais detalhes, né? Então, além de tudo, feito com base em imagens de satélite pós-desastre, e depois que começou a ser utilizado também para verificar as ruas que estavam sendo interrompidas pelos destroços e outras informações como essa, que eram importantes para organizar a logística, né? Então, esse foi um dos eventos assim marcantes, como talvez um evento fundador dessa área, né? Dessa ideia de usar mapas colaborativos digitais para fazer apoio à resiliência, nesse caso, a resposta, né? Mas que houve, então, o crescimento de uma atividade de mapeamento humanitário, uma comunidade global, você pode dizer também, que se coordena pelo um grupo chamado Humanitarian OpenStreetMap Team, que é o HOT, que é o grupo, inclusive, que nós participamos dele, né, dessa comunidade do HOT, no qual produz ferramentas que nós vamos usar daqui a pouco, inclusive, né. Então, há essa comunidade hoje ativa que faz mapeamento em resposta a desastres e também para apoiar projetos humanitários de diferentes tipos, né? E, interessantemente, várias organizações humanitárias usam o OpenStreetMap hoje, né? Usam esse tipo de mapeamento, né? Regularmente para apoiar seus projetos, inclusive agora também, no contexto da crise, né? Da pandemia. Né? Por exemplo, a Cruz Vermelha, britânica e americana em particular, mas agora também alemã, os Médicos Sem Fronteiras e outras organizações, NGOs menores também, utilizam o OpenStreetMap para isso. Né? E também agora, quer dizer, se tem essa ênfase de usar o OpenStreetMap não só na a reação à crise, na resposta, mas a prevenção, né? Entender como é que você usa, por exemplo, olhar as áreas vulneráveis e colocá-las no mapa antes, né? Para que você esteja melhor preparado se acontecer um evento, né? De desastre, que é o chamado projeto Missing Maps, que também é um parceiro nosso aqui, no qual a gente também participa e tem apoio, né, para fazer algumas das nossas atividades aqui dentro dessa rede do Missing Maps, né, que são os mapas faltantes, aqueles mapas que estão faltando no mundo, então vamos completá-los antes que ocorram desastres, né. Então, ele tem esse processo de 3 fases que está descrito aí na figura, né? Primeiro, os voluntários remotos traçam as imagens, traçam os mapas baseado em imagem de satélite. Depois, voluntários na comunidade enriquecem o mapa com informações locais. E no terceiro passo, organizações, no caso aí humanitárias, usam essas informações para planejamento de redução de riscos, ações de redução de riscos e de resposta a desastres, né, que podem salvar vidas. Essa é a ideia aí do Missing Maps, e que é parecida com a ideia que nós vamos fazer hoje. Né? A gente, na verdade, começou com uma ideia no nosso projeto Dados à Prova d'Água de um mapeamento para resiliência de prevenção, e agora está fazendo também um pouco de mapeamento de reação, né? Visto que estamos no meio de uma crise e que o mapa que nós estamos produzindo pode também ser utilizado para a resposta a essa crise. Né? Outro exemplo rápido, né, que foi outro evento marcante, que talvez foi a maior mobilização que já existiu até hoje, né, de voluntários, né, mundialmente, aconteceu com outro terremoto, dessa vez no Nepal, em 2015.
né, que aconteceu em abril de 2015, teve alguns que chama de aftershocks, né, terremotos subsequentes, né, inclusive teve um nesse dia de hoje, né, mas há 5 anos atrás, muito forte, né, e que devastou aí teve mais de 8.000 mortes, 8 milhões de desalojados e afetados de uma forma ou outra no Nepal, né, então essas fotos aí mostram o efeito dessa devastação. Interessantemente, nesse caso do Nepal, foi um pouco diferente do Haiti, porque nesse caso já havia, já existia um projeto anterior, que foi até financiado pelo Banco Mundial, para fazer o mapeamento preventivo de Katmandu, né? Então, Katmandu já estava bem mais mapeada do que estava a base inicial lá que a gente teve no Haiti. Mas mesmo assim, o que aconteceu é que o epicentro foi um pouco fora de Katmandu e afetou muito as vilas ao entorno, e então tinha muita necessidade de mapear não só as vilas, mas as estradas até elas, né? Era um grande problema de logística. Então, existiu de novo uma mobilização aí muito grande, né? E aqui vocês veem um mapa antes e depois, né? Que tem aqui, que também dá para ver que melhorou muito, né? Assim, também o mapa, apesar de Katmandu você vê no before aqui na imagem do antes, aqui que saiu da imagem da BBC, né? Já estava um pouco mais, aqui você vê no depois que está bem mais capilarizada toda a rede de estradas e tal, né? Que estava aqui, estava bem mais detalhada, né? E então esse aqui foi um esforço que teve uma mobilização muito grande. Até hoje, a maior mobilização de voluntários que já existiu, né? Foi nesse evento, inclusive, a Lívia está aqui, estava lá com a gente em São Carlos, a gente mapeou, né? Fez eventos de mapeamento, que está aqui, foi noticiado aqui na BBC, de grupos tão longe como na Universidade de São Paulo, fizeram mapeamento, assim como nos Estados Unidos, na Índia, esse grupo aí da Universidade de São Paulo, éramos nós, né? Que estávamos mapeando lá em São Carlos, na Universidade de São Paulo, onde eu estava na época, né? E interessantemente, esse mapa foi utilizado também, né, bem praticamente, quer dizer, aqui na esquerda, nessa figura, são as forças canadenses, que imprimiram o mapa e utilizaram. Então, interessantemente, o mapa que é digital, né, que é traçado digitalmente, também é impresso e utilizado na prática. Mas também pode ser, e essa é a versatilidade do mapa digital, ele também pode ser usado como dado. E aqui à direita você vê essa garotada aqui, é uma garotada do Kathmandu Living Labs, que é uma NGO lá do Nepal, que inclusive tocada pelo meu amigo Nama Budatok, que eu já tinha um contato com eles antes, né? E eles, na verdade, fizeram esse trabalho de fazer o download dos dados do OpenStreetMap e carregar no GPS das pessoas que estavam, dos agentes de resposta, né? Da Defesa Civil, do Exército, lá do Nepal. E é isso que eles estão fazendo aí na foto. É interessante, eles estavam ativos desde o dia zero. Tem umas fotos que eles estavam com tenda, barraca, fora da casa, porque não era seguro ficar dentro de casa, porque ainda estava tendo os choques subsequentes do terremoto. E eles estavam fazendo isso, instalando os dados, né, e usando os dados do OpenStreetMap para carregar dispositivos digitais de navegação dos agentes de resposta. Então, aí mostra que, isso que é o legal do OpenStreetMap, é que não é só um mapa, é um banco de dados. Eu vou falar um pouco mais sobre isso com detalhes daqui a pouco. Então, esses exemplos são assim motivadores, né, para a gente pensar exemplos internacionais. Tem vários outros exemplos hoje, né, de casos que usam o OpenStreetMap, de projetos que usam o OpenStreetMap, né, de várias formas aqui. É, e esses aqui que eu trouxe são alguns emblemáticos, né, grandes eventos que mobilizam muita gente. Mas tem muitos projetos aí de muitas NGOs, de muitos órgãos que hoje utilizam o OpenStreetMap para essa finalidade, né? No Brasil não é tão utilizado, né? É uma das coisas que a gente está aqui querendo mudar, né? Com esse projeto e com essa parceria que a gente tem aí com a FGV, Semadem, o FAC e com todos aqui que estão presentes, aqui estão convidados, né? Para entrarmos nessa parceria aí, né? Então agora eu vou voltar um pouco atrás e ir para o segundo passo, que é assim, o que é o OpenStreetMap? Eu vou falar um pouco mais conceitual, tá? Desse mapeamento,
tecnologia de mapeamento digital, para que a gente possa explorar, né, um pouco mais na prática o potencial, entender um pouco mais o que é essa tecnologia digital, né? Então, assim, o mapeamento colaborativo do OpenStreetMap é baseado o quê? No OpenStreetMap, que é a chamada Wikipédia dos mapas, né? A diferença do OpenStreetMap para o Google Maps é que os dois, você vê aqui, tem um mapa aqui de Rio Branco, né, que está aqui na interface do OpenStreetMap, isso é parecido com o Google Maps, que todo mundo conhece, certamente já usou aqui, né? De fato, ele é um mapa, né? Então, para ser consultado. Mas a diferença é o fator de ser a Wikipédia junto, né, com o Google Maps, que é o quê? Você pode editar e você pode mudar. Todos nós podemos e vamos aprender hoje mesmo, né, ou na próxima vez, e ferramentas para a gente fazer isso, né? Tem várias ferramentas que a gente pode nós mesmos atualizarmos os dados, né? E esse é um grande diferencial. E o segundo é que esses dados são abertos, né? Então, podem ser acessados por qualquer um. O Google tem uma ferramenta chamada MapMaker, né? E você pode também alterar algumas coisas do Google, né? Só que os dados são do Google, né? Quando você coloca lá, os dados são do Google. Você perdeu os dados, você deu para eles, né? E se você quiser fazer o download dos dados de ruas e tudo que o Google que colocou, você não vai conseguir, né, usar esse dado. Você vai conseguir olhar na interface, mas você não consegue usar o dado para fazer as suas, usar num programa de GIS, né? Alguns de vocês aí talvez já tenham contato, ou fazer, por exemplo, aplicações que calculem coisas, né? Isso você não consegue fazer com o Google Maps, né? Então, é essa nossa motivação aí por utilizar um mapa aberto, né? Um mapa base aberto, que é um OpenStreetMap, né? Então, assim, a diferença é essa, você tem esse botão aqui, Edit, né, que está ali, ó, editar, né? E quando a gente clica nele, a gente vai para uma outra interface aqui que mostra os dados por trás do mapa, né? Porque o mapa, ele está assim, ele é uma figura, né? Mas ele tem dados por trás, dados geográficos, e é esse que nos interessa, que eu vou falar um pouco mais deles hoje, da produção de dados geográficos, né? Que é uma coisa que a gente está interessado aqui, né? Então, aqui, por exemplo, vocês veem aqui, ó, os dados que estão por trás, os predinhos, as caixinhas, né, os pontos, esses ícones. Então, a gente vai explorar com alguns detalhes, com algum detalhe, esses diferentes tipos de dados agora, né? Então, o que é basicamente fazer esse mapeamento digital? É essa criação desse objeto geográfico digital, né, que representa algum componente geográfico do território, né, algum componente do território. Por exemplo, ruas, prédios, praças, pontos de referência. E, na verdade, a lista aqui podia ser maior, como você quiser. Tem uma regra no OpenStreetMap que é assim, você coloca no mapa aquilo que qualquer um pode ver se estiver andando lá, né? Essa é uma regra básica. Então, assim, você não vai mapear coisas que são, assim, vamos dizer, uma opinião, um gosto, né? Assim, ó, aquela é a casa mais bonita daqui, né? Então, isso aí talvez você não vai mapear, mas você mapeia tudo que você pode ver. Então, se você quiser fazer um atributo da casa e dizer toda a cor da parede da casa, por exemplo, você pode colocar isso no OpenStreetMap. Eu acho que não tem isso hoje, né? Mas você poderia colocar. É um banco de dados flexível que permite essa extensibilidade, permite você fazer essa colocar. Então, na verdade, isso vai para dentro de um banco de dados. É isso que está no cilindro aqui, normalmente na computação, a gente quando usa um cilindro, na época antiga, a Maria Alexandra lembra dos fluxogramas, né, que a gente fazia, que a gente usava um cilindro para representar uma base de dados, né? Então, aí o 0 e 1 mostra que esses vão estar em forma binária aí no banco de dados da, do OpenStreetMap. Então, o OpenStreetMap também pode ser visto como um grande banco de dados. Isso é uma verdade. E um monte de programas associados que atualizam, que fazem a atualização desses dados. Tá ficando escuro aqui, porque aqui já está ficando, tá escurecendo, né? Aqui era 8 horas da noite, mas estava dia, agora está escurecendo. Então, quais são os tipos de objetos digitais aqui do OpenStreetMap? Tá? Então, vamos olhar um pouco para os tipos de objetos que esse banco de dados guarda, né? que ele armazena. Então, por exemplo, o tipo mais básico de todos é um ponto, né? Ou um nó, chamado nó, ou node em inglês, né? Que é usado para representar coisas singulares, né? Por exemplo, uma árvore. Esse aqui inclusive é o mapa aí da UFAC, né?
que é bem legal. Eu olhei, sabe, já está bastante detalhado aqui, mas eu acho que ainda faltam uns predinhos aí, então, de repente, depois de hoje, aí a gente pode acabar de completar o mapa do campus aí. Eu vi que tem um ou outro prédio aí que parece que ainda não está mapeado, né? Mas muita coisa já está mapeada. Inclusive, o pessoal começou a mapear coisas interessantes, como árvores, né? Árvores, estão colocando um pontinho aqui para mapear as árvores do campus, o que é um nível de detalhe bem grande, né? Que o mapeador aqui que quis dar, né? Mas, porém, pode ser um ponto de ônibus, né? Pode ser é, até, por exemplo, a existência de um ponto de referência, um monumento ou uma estátua, alguma coisa, dependendo do objetivo do mapeador aqui, tá? É, então, o outro objeto é o quê? É uma sequência de pontos conectados, que é a linha, né? Ou um caminho, ou way, né? Então, ele é usado para mapear coisas como ruas, né? Pode ser um rio, por exemplo, né? Ou diferentes objetos, a extensão, né? De diferentes objetos. Quando uma linha se fecha, né? E cria uma área, a gente chama disso de área. Aqui no OpenStreetMap nada mais é do que representado como uma linha fechada, né? Ou é um polígono para um tipo de dados de quem trabalha com GIS, né? Um polígono. No OpenStreetMap é representado como uma linha fechada, tá? E agora, você representou isso aí, o que que isso significa? Bom, uma linha pode ser várias coisas, pode ser uma rua, pode ser parte de um lago, pode ser uma outra coisa. Então, como é que você sabe o que que é aquela linha, ou aquela área, ou aquele ponto? É através das etiquetas, né? Ou chamadas tags, né? Que você diz o que que é aquele ponto. Por exemplo, esse quadrado aqui que está em vermelhinho, com os pontos aí, acho que vocês conseguem ver, acho que vocês não veem o meu mouse aí, mas ele está apontando para esse quadrado à esquerda aí, está perto de uma praça onde tem um bonequinho correndo, embaixo dele tem um quadrado vermelho aí, né? E esse quadrado é o objeto selecionado, então ele está mostrando do lado aqui quais tags que foram atribuídas, quais etiquetas foram atribuídas a esse objeto, essa área, né? Então, vem aqui que uma das tags é Amenity Restaurant, que é a tag utilizada para um restaurante. E Building S quer dizer que é um edifício, né? Essa área poderia não ser um edifício, poderia ser um lago, ou poderia ser uma praça, mas nesse caso é um edifício e é um restaurante, né? E o nome está aqui, restaurante universitário, então acredito que seja o famoso, né, bandejão aí da UFARC, acredito, né? E tem inclusive aqui as horas que eu fiquei sabendo que tem café da manhã e almoço aí, né, que está aqui nas horas de funcionamento, no opening hours. Então veja que esses são os atributos, as tags, eles são representados no banco de dados do OpenStreetMap como um par chave igual a valor. Todo atributo é representado assim. Agora, qual chave é igual ao valor? Aqui, como que você define esses tipos, ou o valor desses campos, né? Isso é livre. Você poderia colocar qualquer um, na verdade, no OpenStreetMap. Isso é um pouco da flexibilidade aí do banco de dados, tá? Você poderia colocar qualquer tag. Então, como eu falei, se você quiser mapear, tem algumas coisas que são padrão, que já existe, por exemplo, opening hours, que é horário de funcionamento, é um atributo, mas você também poderia mapear a cor do prédio do restaurante universitário, né? Ou poderia mapear outros atributos que você queira, né? Ou a idade, o ano de construção, né? Então, agora, existem algumas tags que são padrão, que são propostas pela comunidade de mapeadores, né? Porque o OpenStreetMap é bom ressaltar que ele não é só um banco de dados, e ele não é só um mapa, ele também é uma comunidade de mapeadores, né? E isso é uma coisa importante a gente ressaltar, que o mapa só é vivo com uma comunidade de mapeadores que o alimentam, né? E essa comunidade define esses padrões. De como é que a gente vai chamar um restaurante? Bom, você poderia chamar um restaurante aqui no Brasil de um jeito, nos Estados Unidos de outro, na Alemanha de outro, só que existem alguns padrões em que aí, se todo mundo usar o mesmo, todo mundo vai saber que aquilo é um restaurante, tá? Então, essas chamadas tags padrão, isso aí tem aqui numa página, né, uma convenção de etiquetas para mapeamento, em que tem vários, por exemplo, amenity igual a bar, né? Aqui está, inclusive, a página em português aqui da Wikipédia, né, do OpenStreetMap, está o endereço aqui embaixo, se vocês quiserem dar uma olhada na página de Map Features, né, que mostram todas as etiquetas padrão. Não quer dizer que
só usar elas não, você pode usar outras, mas elas são etiquetas padrão, que inclusive, quando a gente usar um editor, que a gente vai fazer daqui a pouco, elas já são pré-carregadas no editor. Quando você clica lá, tem uma ferramenta para buscar e fala assim, eu quero mapear uma praça. Então, ele já atribui essa tag aqui, padrão, né, para a praça. Ou, por exemplo, eu quero mapear um bar, então ele atribui essa daqui. Mas você poderia criar, você pode criar outras, né, e adaptar de acordo com a sua necessidade. Então, isso basicamente, né, são os elementos do OpenStreetMap. Agora, esses elementos vão ser visualizados, né, numa forma gráfica, que é o que a gente chama de renderização. E é isso que está aqui nessa coluna, até chamado de renderização, que é o quê? O elemento gráfico que é usado quando o banco de dados tem aquele tipo de elemento. Então, por exemplo, se tem um bar, ele vai ter esse copinho aqui, né? No mapa, se você mapear um bar, né? Se você mapeia isso aqui, um drinking water, que é um bebedouro, ou alguma fonte de água potável de acesso público, então ele vai colocar isso aqui. Se tem um fast food, ele vai colocar esse hambúrguer aqui, etc, né? Então, aí o mapa é renderizado. Então, é isso aqui que vocês estão vendo. Então, veja aqui, né? Na UFAC tem o P aqui, ó, que é uma renderização quando tem um estacionamento, né, de parking, né? Tem aqui o centro de convenções, que tem um símbolozinho aqui, tem o restaurante universitário mesmo, veio o nome dele, né? Mas, então aqui são os símbolos, né? Então, por exemplo, essas arvorezinhas é porque tem um tag dizendo que aquilo ali é um parque, né? Por exemplo, tá? Então, essas são algumas dos conceitos que a gente vai entender. Quer dizer, a gente produz dados geográficos num banco de dados que são visualizados ou renderizados, uma representação gráfica dos dados através aí do mapa que a gente consulta, né? Então, a diferença é que a gente no OpenStreetMap acessa o banco de dados e não só a renderização, não só a representação gráfica que a Google faz, por exemplo, né? Então, tudo bem, mas como é que a gente constrói esse banco de dados? Que tipo de tarefas que a gente pode fazer, né, para construir esse banco de dados? Então, vou passar rapidamente por uns tipos de tarefas do mapeamento digital que a gente propôs, tá? Que a gente fez na literatura aí, uma análise, tá? Dos tipos de tarefa. Algumas delas são mais interessantes ou mais importantes para nós hoje do que outras. Então, algumas eu vou passar mais rápido, tá? Então, a primeira tarefa de mapeamento, mais simples de todas, é você classificar uma imagem. Então, você viu uma imagem de satélite, por exemplo, aqui nessa interface aqui, na direita, é até um aplicativo do MapSwipe, que a gente atuou na consultoria para desenvolver, né? Que o pessoal do MSF, dos Médicos Sem Fronteiras, desenvolveu para apoiar a achar, por exemplo, vilas, né? Ou pequenas aldeias, né, na zona rural de países, por exemplo, da África em que eles trabalham. Então é muito difícil achar agulha no palheiro, mas aí às vezes você pode fazer isso rapidamente como humano, né? Olhando aqui, ver onde só tem árvore e onde tem casinhas, né? Então você marca e depois, futuramente, você pode focar os esforços de mapeamento só nas áreas que têm casinhas, que são habitadas, né? Então, essa é a ideia aqui do MapSwipe. Só que isso aqui é uma classificação, ou seja, você olhou a imagem e atribui uma etiqueta a ela. Só que você ainda não criou um objeto geográfico digital, como aqueles que a gente estava vendo. Você simplesmente nomeou, ali tem alguma coisa para mapear, mas você ainda não mapeou os objetos que estão ali dentro. Então, a segunda etapa é justamente mapear os objetos que estão ali dentro, que é a criação desses objetos digitais que a gente estava falando lá do OpenStreetMap, né? Então, aqui é o campus da minha universidade aqui de Warwick, né? Que agora está fechado também, né? Também estamos aqui em quarentena, não posso pisar lá, mas aqui é o campus da universidade, você vê vários prédios, está bem mapeadinho aqui, todos os caminhozinhos, que são esses pontilhados, né? Caminhos de pedestre, estacionamento e tal. Isso tudo foi feito aqui, ó, quando você olha a visão do banco de dados, né? Foi feito através da criação desses objetos digitais, né? Então, essa é uma das tarefas mais importantes para nós, que inclusive vai ser uma dos nossos temas aí do nosso tutorial e da nossa atividade de mapeamento, que é completar aí o mapa de Rio Branco, né?
que a gente percebeu quando começou a trabalhar que tinha bastante coisa para fazer, já melhorou o mapa, né, a partir das atividades que a gente veio fazendo, já completou várias ruas novas, né, o pessoal tinha ruas que ainda não tinha no OpenStreetMap e tal, e que foi completado, talvez vocês que moram aí puderam observar isso no Google Maps, que talvez não esteja tão atualizado e completa, pelo menos essa foi a minha sensação, né? E a vantagem do OpenStreetMap é que a gente pode fazer, completar e colocar ele do nosso jeito, né? Ou representar as coisas que a gente gostaria. E é uma das atividades que para a qual tem essa interface do Hot Tasking Manager, que a gente vai explorar daqui a pouco, né? Que permite a gente utilizar essa abordagem de dividir para conquistar, né? Ou seja, cada um é aquela coisa de cada um ele divide uma área para ser mapeada em quadrados, né? E cada um fica no seu quadrado, né? Cada um mapeia um quadrado e se cada um mapeia um quadrado, todo mundo mapeia junto, né? O todo. Então, aquilo que a Maria Alexandre está falando, a gente pode mapear separado, mas junto, né? Então, pode estar fazendo aqui um esforço conjunto para mapear, embora cada um trabalhe numa área diferente, né? O resultado final é que a gente, então, tem o mapeamento completo aí, coberto. Então, é uma das coisas que a gente vai fazer daqui a pouco, né? Então, esse mapeamento você pode aqui colocar vários objetivos, né, de mapeamento, de campanhas de mapeamento. A gente pode, por exemplo, querer mapear todos os prédios, é uma coisa. Você pode querer mapear, por exemplo, todos os postos de saúde, né, se eles ainda não estão no OpenStreetMap, né, por exemplo, para ficar mais visível, né, a questão do coronavírus, para as pessoas saberem onde podem ter informação, pode mapear pontos de assistência comunitária, né? É o que nós estamos fazendo, vou falar um pouco daqui a pouco no nosso projeto do Rio de Janeiro, que a gente está fazendo isso também. Então, assim, depois desse mapeamento digital com base em imagens de satélite, tem mais uma fase que a gente chama de integração, ou conflação, ou conflation em inglês, né? Que é que a gente chama de mapeamento participativo, que é de fato você adicionar informações em loco, né? Você colocar coisas mais diretamente percebidas no local. E para isso a gente tem também uma série de outras ferramentas, né? Que ajudam a gente a fazer isso, inclusive mapas que a gente chama de sketch maps, que são mapas impressos, como esse aqui, que está aqui, Field Papers, né? Só que eles têm esse QR Code aqui, esse código, que quando escaneado, você consegue facilmente redigitalizar a informação que você anotar no mapa. Então, uma coisa que a gente usa muito, essas fotos aqui são de um projeto que eu vou falar daqui a pouco, que a gente teve em Bangladesh, em que a gente anotou os mapas, né? E depois digitalizou as informações, né? E elas foram, então, de volta para o OpenStreetMap. E também você pode coletar informações extra que não vão para o OpenStreetMap, né? Como eu falei, tem algumas regras do que vai para o OpenStreetMap, que são informações públicas, largamente acessíveis, né? Mas também você pode coletar algumas informações mais privadas, né, das pessoas, e aí você guarda num banco de dados separados. Então, o ODK, que é o Kobo Collect, que está aqui embaixo, um dos aplicativos, que inclusive a gente usa também no nosso projeto, que é feito para isso, para você coletar dados auxiliares, né, mas também podem se vincular ao OpenStreetMap. Então, a ideia da integração é isso, é você colocar novas camadas em cima do mapa. E o interessante do mapa é que essa integração pode ser feita para colocar outros dados que nos interessam. Então, por exemplo, aqui no nosso projeto, aqui o Waterproofing Data, duas fotos, a esquerda é em São Paulo, a direita é aí em Rio Branco, né? Que a gente fez atividade de mapeamento participativo, né? E que usa os mapas do OpenStreetMap para anotar áreas de percepção de risco, né? Então, isso é uma das coisas que a gente está fazendo no projeto e para a qual tem um mapa base completo, com pontos de referência significativos para as pessoas, é importante, né, para a gente entender a extensão espacial aí das percepções de risco, né? Então, essa é uma das vantagens aí de ter o OpenStreetMap, a gente pode imprimir, pode usar para isso, reanotar, inserir no OpenStreetMap aquilo que é importante e assim a gente vai melhorando o mapa, né? Então, assim, essas foram. Agora eu vou concluir, tá, com duas coisas. Dois exemplos de projeto rápido que eu vou falar e as reflexões finais, né? Então, exemplos de projeto. Eu tenho um projeto na verdade, até hoje foi o nosso maior projeto, né? Que é um projeto de mapeamento de slums, ou que podem ser traduzidos, não perfeitamente, mas como favelas, né? Que são assentamentos informais ou favelas ou assentamentos
de habitação, vamos dizer, inadequada, né, não durável, que na verdade são bairros populares que a gente vem fazendo. Eu participei de um projeto, né, que fez isso no mundo todo, né, ou fez isso em vários países, né, de vários continentes, né. Então já fizemos isso eh, lá no Bangladesh, no Paquistão, no Quênia, na Nigéria, e agora estamos fazendo aí no Brasil e Colômbia e também na Indonésia. Então, tem várias experiências de mapeamento aí que nós estamos tendo, né? E esse projeto aqui foi um particularmente grande que a gente fez essa comparação de 4 países e de sete comunidades diferentes, tá? Que foram mapeadas nesses países aí, alguns países com mais de uma comunidade. Então, um dos grandes exemplos para mim foi em Bangladesh. Essa foto é de Dhaka, de uma a comunidade chamada Corail, né, que em que eu estava lá, tirei essa foto porque eu achei essa porta aqui que eu achei bastante interessante e ilustrativa, né, dos problemas que a gente tem, né. É, essa porta, vocês podem ver que tem um monte de número aí, né? Então tem assim, tem uns números mais apagados, tem uns números mais recentes, tem uns aqui que tem letra juntos, tem uns que tem umas letras estranhas, né? Isso aí é Bangla, né? São os caracteres Bangla lá de Bangladesh, né? Tem umas já apagadas, tem uns tracinhos. Aí eu falei assim, mas para que tanto número, né? Por que tanto número assim na porta? Esse monte de número. E aí o que eles me falaram foi o seguinte: o problema é que, como é um assentamento informal, não tem endereço, não tem cadastro, né? Então o que acontece é que todo projeto novo que tem, as pessoas têm que ir lá e numerar, né? E saem enumerando as casas de todas as casas daquela comunidade. Então, ao fazer isso, né? Aí só que tem um novo projeto, esses dados não ficam, né? Esses dados são só daquele projeto, aquele projeto morreu, acabou. Aí um novo projeto numera tudo de novo. Então, todas essas numerações aí são novos projetos e coisas diferentes que foram feitas naquela comunidade, né? É uma comunidade de fato um pouco famosa, né? Algumas recebem muitos projetos. Esse é um desses casos, né? Uh, e recebeu vários projetos. Mas eu acho que ilustra os problemas que a gente tem de não ter dados abertos e acessíveis, né? Principalmente nessas comunidades que a gente chama de invisíveis, né? Nas comunidades de assentamentos informais que são invisíveis. A gente tem esse problema que os dados não ficam, né? Os dados não estão armazenados numa forma que podem ser reutilizados. Então, é essa a nossa ideia aqui com o OpenStreetMap, é fazer uma contribuição em relação a isso, né? Então, quando a gente fez isso, olhou, por exemplo, aqui, né, olhando do espaço as diferentes comunidades, vocês veem aqui que elas são bastante diferentes, mas tem bastante coisa nelas. Mas quando vocês vão olhar no Google Maps, por exemplo, né, não tem nada, né? Então, não tem interesse comercial de ser mapeado em muitas dessas áreas, né? E, na verdade, infelizmente, é o que acontece também com o Google Maps no Brasil, né? Que a gente sabe que a qualidade é muito heterogênea. Se você for olhar lá na região da Paulista, onde está a Fundação de Getúlio Vargas, né? Está bastante bem mapeado no Google Maps, né? Mas mesmo em São Paulo, se você for para as regiões mais periféricas, isso não é verdade, ainda mais em outros lugares do país, né? Então, aí a nossa oportunidade, né, que com o Google não dá para fazer, mas a gente consegue com o OpenStreetMap, é de fato agir e completar isso para essas comunidades e tornar visível, né, algumas questões importantes, né, como essa questão dos assentamentos informais no mundo todo e comunidades populares, né. Então, como é que a gente fez nesse projeto? A gente fez um workflow aqui, que eu vou falar só rapidamente, mas que é basicamente usando aquelas etapas que eu acabei de explicar. Faz a digitalização, né, usando o HOT e essas ferramentas para dividir aqui, e aí a gente fez isso com os 4 países, com parceiros, moradores e etc. Depois a gente valida localmente, né, e por último atualiza o OpenStreetMap, né, e coloca no OpenStreetMap essas informações, mas ao mesmo tempo gera uma base de dados para estudos científicos, né. E o legal desse projeto é esse, é que essa base de dados foi usada para estudos para tirar uma chamada base amostral, né, com significância estatística, né. E isso é uma significância estatística espacial que distribui no espaço, mas a gente só consegue distribuir no território porque a gente entende o mapa, porque fez o trabalho de mapeamento. Então, eu acho que inclusive foi o primeiro estudo que usou o OpenStreetMap num workflow assim para gerar uma base amostral diretamente. A gente fez isso aí, inclusive está criando um pacote de um software estatístico chamado R, que talvez alguns conheçam, para fazer esse tipo
de exportação. Mas então o dado foi criado através de coisas como a gente está fazendo. Como eu falei no início, né, era o que a gente entendia ou queria fazer aí em Rio Branco, né, e a gente fez aí na GV, né, lá em São Paulo, e queria fazer em Rio Branco, que são as mapatonas, né, que a gente aqui tropicalizou, daqui a pouco eu vou falar, como mutirão de mapeamento, né? E aí a gente se reúne, e aqui nessa aqui a gente fez no Bangladesh, Nigéria, Quênia, né? Inclusive com moradores, né? Que alguns deles usaram o computador pela primeira vez, né? Nessa atividade, e se familiarizaram com o território de uma outra maneira, né? Que eles ainda não conheciam, através da construção do mapa conjunta, né? Então, foi uma experiência bastante interessante, né? E depois teve essa fase de validação local, né? Aqui é uma foto no Quênia, com os nossos parceiros, né? Inclusive uma delas aqui teve filho hoje, né? Que está aqui nessa foto, a Caroline. E essa aqui é no Quênia, numa das favelas, né? Lá do Quênia, de Korogocho, onde a gente fez essa validação em loco, né? E essa aqui é uma outra foto do Bangladesh, lá teve um pessoal muito animado da comunidade OpenStreetMap, que criou um dinamismo muito grande, que a gente espera também que aqui no Brasil a gente possa criar também uma comunidade de mapeadores aqui nesse grupo e nas atividades que a gente está fazendo, né? E eles utilizaram inclusive ferramentas próprias, eles criaram esse aplicativo aqui, tem uma célula de celular aí, eles que criaram, desenvolveram utilizando os dados do OpenStreetMap. Então, o legal é isso, o OpenStreetMap dá essa oportunidade para a gente, né? A gente pode criar coisas em cima dele, né? Então, só para dar um exemplo em termos de resultados, ó, esse aqui é o antes e depois de uma das comunidades que a gente trabalhou, que chama Barriga, né? Que é Bariga, que é em Lagos, na Nigéria. Então, era o antes, esse é o depois. Então, vocês veem que completou bastante mais, a gente vê quais são os elementos lá. Esse projeto estava especialmente interessado em acesso ao serviço de saúde, então, em identificar os tipos de serviço, até curandeiros e outros tipos de serviços de saúde tradicionais, e que a gente fez um mapeamento lá bastante extensivo, né? E aqui isso aconteceu em várias cidades. Então, aqui só um exemplo dos mapas, né? E esses mapas estão sendo exportados agora, interessantemente, né? E utilizados com interações para prevenção à crise agora, ao Covid-19, né? Está acontecendo lá agora, na Nigéria, inclusive. Esse mapa nosso aqui a gente fez para isso, esse que está aí na tela. A gente fez a pedido do pessoal da Secretaria de Saúde de Ibadan para que fosse utilizado lá nas interações, na prática agora, né, para o planejamento das ações de resposta e prevenção, né? Então, o outro projeto, um exemplo rápido, né? O segundo exemplo é um novo projeto, a gente fez isso, né, nesses 4 países, e agora está fazendo na América Latina, está fazendo no Brasil e na Colômbia, na cidade do Rio de Janeiro, em Medellín, né? Na Colômbia, nesse novo projeto chamado Urbilatam, né? Em que a gente está construindo aí no Morro do Preventório, em Niterói, no Rio de Janeiro, e na comunidade do El Pacífico, em Medellín. Interessantemente, a gente está usando essa mesma abordagem, né, processos abertos, participativos, pesquisa transdisciplinar, né, com um conjunto, um time de pesquisa bastante diversificado, né, que vai desde as ciências duras aí de geologia, né, a engenharia, a ciência da computação, até sociologia e geografia, né, e também membros da própria comunidade. E está sendo bastante interessante. Inclusive, ontem eu tive um evento de mapeamento, fiz uma palestra parecida com essa aqui que eu estou falando com vocês, para o pessoal da Colômbia, né, em espanhol, e interessante, começamos a mapear o Medellín, e semana passada nós fizemos, e a Fernanda e a Lívia e o Vangelis participaram, uma para o pessoal do Rio de Janeiro, né, e que se empolgou e começou a mapear, né, e aqui são alguns resultados do mapeamento. É impressionante o que eles já fizeram em uma semana. O mapa já, aqui está um pouco difícil de ver, mas esses quadros são o que o mapeador mudou. Então, já teve aqui, ó, 32 pessoas mapearam aquela área ali do Morro do Preventório, né? Já teve 6.869 mudanças no mapa, acrescentando 1.134 caminhos, 5.436 nós e 29 ruas, né? E prédios 1.085. Então, veja,
Rapidamente, aí o pessoal se mobilizou e começou a acrescentar. O mapa lá do Preventório agora já está bem mais completo, né? Eles também estão usando esse mapa diretamente para apoio às ações de resposta aqui ao coronavírus, principalmente a entrega de cesta básica, porque, como vocês sabem, é uma crise sanitária e econômica, principalmente para as comunidades marginalizadas e de periferia no Brasil, e lá não foi diferente, né? Uma grande necessidade aí de comida, né, por causa da questão dos impactos econômicos nas pessoas. Então, eles estão usando esse mapa para coordenar as ações dos voluntários e entrega e mapeamento das necessidades de cesta básica, produtos de limpeza e entrega desses produtos de limpeza. Então, isso já está acontecendo, eles já em uma semana aí já fizeram umas contribuições interessantes aqui. Eu quero ver produzir um mapa desse aqui para nós, daqui a pouco, né, de Rio Branco, e também mostrar um monte de alterações aqui que a gente vai fazer, né? Então a gente pode fazer esses mapas aqui e filtrar por palavra-chave, a gente vai filtrar com o nosso hashtag daqui a pouco e vai olhar como é que a nossa atividade vai desenrolando, né? Então, agora indo para o nosso projeto, né, o projeto Dados à Prova d'Água, para a gente finalizar aí umas reflexões, né, acho que já me alonguei um pouco aí, né, Fernanda, não sei como é que eu estou de tempo, me empolguei aqui, mas o nosso projeto Dados à Prova d'Água, ele está muito voltado a essa questão de entender produção e fluxo de dados com foco em inundações ou alagações, né? Especialmente aí com Rio Branco, no regionalismo das alagações e inundações, né? Para possibilitar transformações que construam comunidades sustentáveis e resilientes. Então, como a resiliência é um dos pilares aqui, novamente, né, do nosso da nossa conversa, a gente entende que resiliência, quando você fala de uma fonte, que é um hazard, como enchente, né, ela também se transfere ou se associa muito fortemente a resiliência a outros tipos de coisas, como as pandemias, né, que é o que a gente está falando. O mapa ele serve para vários finalidades, né, para várias finalidades. Então, no projeto Dados à Prova d'Água, eu não vou passar em detalhes, isso aqui é uma figura que mostra os diferentes componentes, é um projeto internacional, como a Fernanda explicou, né, que tem parceiros aí aqui da Universidade de Inglaterra, em Warwick, tem a FGV, tem a Universidade de Heidelberg da Alemanha e tem o CEMADEM do Brasil, são os parceiros, vamos dizer assim, de pesquisa principais, mas tem vários outros parceiros, né? A UFAC agora é o nosso parceiro mais novo e estamos contando muito com essa parceria aí, mas também temos parcerias da SEMA, muito importante aí em Rio Branco, que dá um apoio fenomenal para a gente e também a Prefeitura de São Paulo e o pessoal da Alemanha, do Rhein-Neckar, que também apoiam nas diferentes frentes, né? E esse projeto, então, tem uma equipe bastante interdisciplinar, né, bastante diversa, né, diversificada, e ele olha o problema de dados de várias perspectivas, né? Então a gente tem os chamados pacotes de trabalho, o work package, que eu não vou passar aqui com detalhes, mas que querem dizer, vou só resumindo, né, tornar visíveis esses fluxos de dados, engajar as comunidades para circular e produzir dados, integrar os dados, né? Então, e para isso, para transformar a gestão de dados de água ou de riscos de enchentes, né? E traduzir isso numa governança sustentável. Então, aqui são algumas fotos de atividades que a gente realizou, algumas aí em Rio Branco, inclusive, né? E de mapeamento, que já fizemos, né? Aqui, inclusive aqui a Mapatona de São Paulo, que está aqui embaixo na FGV, né? Que foi no engajamento comunitário. Então, como parte desse pacote de trabalho, mas em especial do pacote de integração, é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Que é a questão de produzir mapas para poder integrar e integrar as diferentes fontes de informações territorialmente, né? Para que possamos apoiar as decisões. E aqui, só para isso, então, fecha o contexto do que a gente quer pensar como mapeamento para resiliência, né? Então, para concluir, pessoal, vou só finalizar com algumas reflexões, né? Do que é mapeamento no nosso ver, né? O mapeamento, o mapa é digital, a gente usa como instrumento, mas o importante para nós, né, é que a gente quer pensar o mapa como uma interseção de esferas de problema, né? A gente tem uma esfera de problema que é a dos dados espaciais, que é a do mapa, né? Que
tem problemas clássicos para quem é de ciência da computação, né, que a gente fala em completeza, ou o computeiro gosta de falar, brasileiro gosta de falar completude, ou consistência, ou acurácia, ou escalabilidade da solução. Então, assim, é um viés ou uma lente técnica para olhar problemas de dados espaciais. Por outro lado, geralmente existem várias técnicas para produzir dados espaciais, né, com completeza, com acurácia, com consistência, com padrões de qualidade tradicionais de dados, mas que elas não têm engajamento comunitário, que elas não tocam uma mobilização comunitária, né? Então, por exemplo, técnicas cartográficas tradicionais, né, que a gente pode aprender aí no curso de engenharia civil, ou mesmo de geografia, né, ou de engenharia de geodésica, né, ou geomática, que fazem o mapa com perfeição, mas sem participação. Por outro lado, a gente tem as técnicas que têm participação de engajamento comunitário, mas que não produzem dados com precisão, né? Então, o que a gente quer aqui no meio são os dados que fazem os dois, né? que fazem o engajamento comunitário, que geram empoderamento, né? Que geram múltiplas perspectivas, que geram aprendizagem e o que o Paulo Freire chamava de conscientização, ou seja, a mudança de consciência a partir de repensar o território, né? Que é o que estamos usando aqui, prestando o termo do Paulo Freire, para repensar como é que a gente usa os dados, para ir além dos dados, para usar os dados para ler e escrever o mundo, como dizia o Paulo Freire, né? Das palavras, e com isso achar quais são os dados que estão ali na interfeição, que fazem isso, mas ao mesmo tempo tem uma certa precisão que nos permite gerar evidências, né? Tanto para científicas, como para governo, para tomada de decisão, como até mesmo para reivindicação de políticas públicas, né? Para subsidiar políticas públicas. E é isso que a gente está provocando aí, chamando de dados geradores, né? Que é uma analogia ao conceito de palavra geradora do Paulo Freire. Então, essa é a nossa abordagem, né? E é isso que a gente termina aqui, quer dizer, é uma ideia de ter um mapeamento que a gente chama de dialógico, né? Quer dizer, a resiliência aqui é entendida como construída mais pelo mapeamento do que pelo mapa, né? O mapa ajuda a resiliência, mas o mapeamento, a atividade, o processo em si é tão importante quanto o mapa final, né? Então, o processo de mapear é tomada de consciência do território, é representação, é repensar o território, né? Então, o mapear em si, ele não busca uma resposta final com o mapa, né? Mas usa o mapa como um instrumento, como um recurso, né? Que nos ajuda a perguntar mais, né? A criar melhores perguntas sobre o território, né? O Paulo Freire dizia que a pedagogia dele era uma pedagogia da pergunta, né? Então, exatamente, o mapa aqui não é resposta, é pergunta, né? É instrumento para perguntar, né? Então, assim, a gente tem que perguntar coisas como quem mapeia, né? Quem mapeia no Google é o Google, para o Google, né? Ou para, vamos dizer assim, interesses comerciais do Google, também para todos nós utilizamos também, mas tem uma diferença quando nós podemos mapear. Então, essa é a ideia dos dados abertos do OpenStreetMap, que ajudam a tornar o mapa nosso, a dar a nossa cara para o mapa, ou podem ajudar, se a gente de fato o fizer, né? Então, o que significa mapear? Essa é a pergunta que a gente quer fazer junto aqui. O que é mapear? Como que a gente se apropria? Como é que a gente cria, com base na nossa realidade, um mapa que é adequado às nossas necessidades? Né? Como é que a gente se apropria das ferramentas que existem, talvez crie novas, né? Como é que a gente se apropria das convenções de mapeamento, talvez crie novas também, né? Então, o mapa, a gente quer tomar o mapa como um ponto de partida, para entender como elementos da comunidade se articulam, se distribuem no território, para a gente repensar esse território. E é assim que eu termino aqui, né, com o convite final, né, para fazer o nosso mutirão de mapeamento, quer dizer, adaptando a ideia das mapatonas para um mutirão, né, da figura brasileira do mutirão, né, a gente se juntar para construir alguma coisa, e nesse caso é a construção de um mapa, né. Então, essa é o convite que fica aqui, tá? Então, muito obrigado, né, pela atenção aí. Acho que me alonguei um pouquinho, mas agradeço aí a atenção de vocês. Espero que tenha contribuído assim. Agradeço a todas a disponibilidade aí para participar do nosso mapa. Esperamos também que isso sejam instrumentos aí para vocês. Estão aqui os meus contatos, tá? Se quiserem entrar em contato, tem o pessoal aí do projeto que vai tocar também. E não sei, Fernanda, se está previsto aí alguma interação de perguntas rápidas ou se a gente deixa isso
contato via e-mail. A palavra está de volta com você. Muito obrigada, João. Excelente. A gente acho que pode abrir para alguns minutos, sim, de pergunta. Se o pessoal tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se vocês quiserem aproveitar o João, né, porque nos próximos encontros ele provavelmente não vai estar presente com a gente. Deixa eu ver se eu paro aqui o... Acho que tem uma pergunta aqui da Vitória, se a apresentação pode ser disponibilizada. Sim, podemos, com certeza, podemos disponibilizar. Não sei se gravou essa, Fernanda. Não gravamos essa, mas... Eu estou gravando. Tá gravando? Tá, então Sim. podemos colocar o vídeo depois disponível aí. Vai para o nosso canal do YouTube, não é isso? Isso aí. Muito bem, então vai ter lá. E se você topar, João, a gente também pode enviar a apresentação por e-mail. Claro, pode também. Podemos. Muito bem. Tem o pessoal até que já subiu o preventório aqui, hein? Tô vendo aqui nos comentários, o Estevão. Então já conheceu lá o mapa, né? Que a gente fez, né? Muito bem. Tem alguma outra pergunta aí, pessoal? Ah lá, tem uma no chat aqui. Nome das ruas no mapeamento coletivo. Quando não se sabe o nome, é criada a linha da rua. Depois é nomeada checando em campo? Isso, exatamente. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Danilo perguntou, né? O nome das ruas. Isso mesmo, a gente tem a etiqueta com o nome da rua, né? Então, se a gente sabe, mesmo você sendo local, mas olhando pela internet, se você sabe, você já coloca a etiqueta do nome da rua. Se não, você faz só o traçado, né? E aí um outro mapeador vai colocar e adicionar o detalhe quando for em loco, né? E vai poder acrescentar. Então, essa é a ideia do mapeamento, que a gente vai tendo um trabalho cumulativo, né? E aí a gente vai completando o mapa juntos, né? Então, tem coisas que a gente consegue ver no satélite, tem coisa que não, né? Na imagem aérea, a gente também pode usar imagens de drones e outras imagens de alta resolução, mas tem coisas que só no local, né? Para você saber. E aí essas coisas é que a gente precisa aí do conhecimento, da participação dos moradores. E aí, por isso que eu acho interessante, né, essa provocação, nossa abordagem aqui, é usar sempre, a gente está sempre pensando numa participação local, né? A gente faz remoto e local, né? Então, por isso a gente não faz só remoto, né? A gente tem sempre os parceiros locais. E aí, o grande importância e prazer nosso de trabalhar com a UFAC, né? E do pessoal que é de Rio Branco, né? Que pode colocar o nome das ruas também. E só complementando, acho que nesse momento a gente tem a ideia de... Gabriel, a gente tem a ideia de, a princípio, contribuir com o mapa para fazer uma coisa mais simples em Rio Branco, de identificar os edifícios, as ruas, etc., para potencializar o trabalho nesse momento de pandemia. E a ideia é, no segundo momento, conseguir complementar com informações mais locais, né? E possivelmente fazer outras mapatonas presenciais também. Isso. Esperamos que sim, em breve, que podemos estar aí em Rio Branco, né, novamente, e aí fazer as presenciais. Deixa eu ver um pouco das perguntas aqui. Então, tem uma que o Estevão pergunta, que é de ONG, que trabalha em várias comunidades do Brasil, faz mapeamento muito rico, mas todo feito em croquis jogado para o My Maps. Então, esse é o problema, Estevão. É por isso que eu estou querendo assim conversar com você. Assim, a ideia é essa. Agora que você já viu, tem uma vantagem, né, de a gente não fazer no My Maps do Google, eu acho, né, que você usa. Então, o problema do My Maps é esse, é que ele não fica disponível para os outros, né? Essa é uma desvantagem. Então, o OpenStreetMap é possível você exportar os seus dados que você já tem e colocar no OpenStreetMap. Seria maravilhoso, né? Então, assim, você vai aprender um pouco das ferramentas de mapeamento aqui, já vai poder fazer isso. Você pode colocar os dados que você já tem lá e aí as outras pessoas podem completar e continuar trabalhando com os dados, né? Então, essa é uma grande vantagem aí que eu acho desse mapeamento colaborativo das ferramentas que a gente está trabalhando,
né? Então, quem sabe? Eu acho que pode ser interessante, né, para você aí. Deixa eu ver aqui a outra. Quais informações, deixa eu ver quem pergunta, Anderson perguntando, quais informações quantitativas podem ser extraídas dos mapas? Por exemplo, desenvolvimento de trabalho de estatística espacial. Essa é uma pergunta importante, Anderson. Assim, na verdade, você pode fazer vários cálculos com os mapas, né? Assim, inclusive, os dados do OpenStreetMap, você pode baixar eles num GIS, né? Isso é até uma coisa que a gente pode até explorar depois, tá? De fazer um treinamento específico para isso. Mas aí você pode fazer cálculos, por exemplo, você pode calcular acessibilidade, né? Você pode fazer o que a gente chama dos isochrones, que é o mais simples, né? De ver as áreas que têm acesso, por exemplo, em 200 metros a alguma coisa, né? Ou, por exemplo, quem tem um posto de saúde a menos de 1 quilômetro, quem não tem, né? Então dá para fazer vários cálculos. No nosso caso da estatística espacial que eu usei, é fazer uma base amostral estatística, quer dizer, você distribui e faz uma amostra que, ao invés de ser completamente aleatória, ela é espacialmente regulada. Então ela se distribui no espaço. Então você tem representatividade espacial para ver interação espacial entre as variáveis, tá? Então essa é uma outra técnica que a gente pode usar com os dados do OpenStreetMap. Então tem várias possibilidades, pode fazer cálculo de distância, pode fazer buffers, pode fazer várias possibilidades aí com base dos dados quantitativos, né? Então essa é a ideia. Tá? Deixa eu ver aqui, outra. A Yara falou que viu o tutorial, percebeu que ao enviar as informações salvar, existe um campo que deve ser marcado para que outra pessoa verifique. Devemos sempre marcar esse campo? Essa é uma coisa que o Task Manager colocou, né? De fato, você verificou lá que quando você manda, você pode pedir para alguém verificar. Quando você não está muito certo do mapeamento que você fez, você pode colocar pedindo para alguém verificar, né? Então, eu acho que se você realmente está começando, né, ainda não está tão seguro no mapeamento, é legal marcar, né, porque aí a gente pode sempre estar acompanhando, isso aí fica com uma flag lá, que vai, um validador, né, que a gente chama, né, uma pessoa que fazer a validação, tá? Mas esse também a gente já fica, tá? Agora, se você já vai ficando cada vez mais confiante, aí você não precisa, né? Então aí já está sabendo mapear, já usou, já leu o tutorial, já está bem segura, aí não precisa mais, né? Então aí você vai ficando cada vez mais. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Tem Acho que mais era uma isso, aqui né? do Estevão, João. Não sei se você já Qual que é? respondeu. Se é possível jogar essas imagens de uma plataforma para outra, os dados. É possível, os dados, imagens, os dados de uma plataforma para outra. João, você não Qual que respondeu é? no Fala. era do MyMaps. Do MyMaps, Você já respondeu respondi, né? porque eu fiz uma pergunta separada. Tá, legal. Obrigado. Então é possível, Estevão, é possível, eu acho bem legal. Então você já está com os dados no MyMap, você pode baixar eles como um shapefile e depois você pode usar eles para fazer a atualização do OpenStreetMap. E aí depois que ficar lá, fica disponível para todo mundo, né? Então é aquela coisa do Bangladesh lá que eu mostrei. Hoje em dia é assim, e na verdade, infelizmente, isso no mundo todo, né? A gente tem essas práticas, cada um faz o seu mapeamento, fica para você os dados, né? Mas aí a ideia de compartilhar é que a gente consegue, então, não só tornar aí mais acessível, mas também os outros podem ir melhorando, né? E atualizando esses dados. Então, na verdade, você também vai ter um benefício. Aí, talvez a sua NGO, quando tiver outra trabalhando lá, né, que ela atualize os dados, você já vai poder contar com esses dados mais novos, né? E, e é sempre assim, esse conceito, o mesmo conceito da Wikipédia, né? Então, assim, é a revisão por pares. Então, as pessoas vão melhorando, né? Aí você pode falar, mas será que a pessoa não vai estragar os meus dados? Não, geralmente não, porque você vai olhar e vai corrigir. E dá para voltar, tem o histórico completo, né? Então, se tiver vandalismo, que já aconteceu, né? Você pode voltar, né? E voltar para desfazer as alterações que foram prejudiciais aí, tá? Então, experiência de utilização do OpenStreetMap para a criação de indicadores sintéticos de vulnerabilidade ou resiliência espacial. Isso é bacana, hein, Anderson? Então, eu acho que isso já tem trabalhos disso, né? Quer dizer, você pega a base do OpenStreetMap, pode gerar alguns dados, por exemplo, pode gerar densidade, né? Pode gerar dados de densidade de várias coisas, né? Densidade de casas, densidades de serviços de saúde, densidades de lojas, né?
E isso aí podem ser indicadores, né? Indicadores de vulnerabilidade. Então, você pode, por exemplo, indicadores de acessibilidade, né? Você pode gerar, isso também pode gerar, tem várias possibilidades de gerar indicadores a partir dos dados do OpenStreetMap. Além disso, você pode combinar eles com dados socioeconômicos, né? Que aí não vão para o OpenStreetMap, mas que você pode fundir, e aí você pode, por exemplo, olhar para vulnerabilidade física, vulnerabilidade econômica, vários outros tipos também. Né? Estimativa populacional, essa é uma pergunta bacana, com base nos dados do OpenStreetMap. Isso tem trabalhos, inclusive eu participei de um projeto que fez isso aí, estimativa de população com o OpenStreetMap. É claro que vai depender de quê? Por exemplo, no OpenStreetMap você vai ter o número de prédios, né? Agora, quantas pessoas moram ali? Quais são residenciais e quais não são? É sempre uma estimativa meio grossa, né? Mas dá para fazer, é melhor do que nada, né? Então, por exemplo, o pessoal que trabalha lá do Médicos Sem Fronteira, da Cruz Vermelha, que trabalha em projetos humanitários, principalmente em aldeias, né, remotas na África, por exemplo, né, usa muito isso, usa muito o OpenStreetMap para fazer estimativa populacional, porque é o melhor dado que você tem, não tem outro. Então, você vai lá e conta o número de prédios, vê a área que tem e faz uma média aí de quantas pessoas podem viver ali e faz uma estimativa populacional, né? Então é possível e é feito, bastante feito, né? Agora, melhor que isso, que é utilizado, é você ter, por exemplo, estatística de população geral, que você usa o OpenStreetMap para desagregar, para trazer para um nível menor. Isso funciona melhor. Então, por exemplo, você tem uma estatística de população de um distrito, que é uma área grande, mas você quer uma coisa por bairro, né? Ou por quarteirão. Então, como é que você faz para calcular? Você pode simplesmente dividir pela área, mas aí é muito pior. Então, o que você pode fazer? Você faz proporcional à área construída do OpenStreetMap. Então, isso também já foi feito. Desagregação de população baseada no OpenStreetMap também já foi feito. Tem os trabalhos aí, Fábio, que se quiser, manda aí que eu te mando uns papers, que o pessoal que fez isso aí. Tem artigos internacionais, tá? Nessa área aí de estimativa de população. É uma área bem quente. Isso, mapas dassimétricos, Daniel falou, com o OpenStreetMap. É possível, exatamente. Mesma coisa, né? Mesma ideia. O mapa dassimétrico tem várias técnicas, né, para fazer esse tipo de estimativa. Bem possível, e o OpenStreetMap, se tiver uma base bem atualizada, você pode usar ele para fazer mapas dassimétricos, né? Então, por exemplo, para fazer distribuição por área. Isso é uma coisa interessante no Covid, né? Então, a gente viu um monte de mapas do Covid por bairros, por exemplo, né? E você sabe que tem um problema muito sério com esse tipo de coisa, né? Porque na área de estatística espacial tem um problema chamado de MAUP, né? Que é Modifiable Area Unit Problem. E que o problema é que você tem um contorno muito... Você não consegue ver os hotspots mesmo das áreas, quais são os pontos de concentração. Se você faz um mapa dassimétrico e distribui os dados dos distritos usando o mapa de OpenStreetMap, você consegue ver bem melhor isso aí. Então, esse é um trabalho legal também, dá para fazer com dados do OpenStreetMap, ajudam bastante para isso. Adriano pergunta se os dados podem ser usados como estimativa para pessoas atingidas por alagações. Sim, exatamente. Pode ser utilizado para impacto de alagações. É uma das grandes coisas que estamos interessados, exatamente. Então, por exemplo, se você tem um mapa de área de risco, tem um shapefile com a área de risco, né? Então, ou, por exemplo, Adriano calculou lá um modelo hidrológico, viu a mancha de inundação, né? Então, você sabe a área. Quantas pessoas moram naquela área, né? Então, como é que você vai calcular isso aí? Você pode usar dados do censo, setor censitário e tal, mas uma das coisas, se você não tem o dado do setor censitário, é usar o dado do OpenStreetMap. E ele pode te ajudar para distribuir a população. E aí olha a população que pode ser impactada. Então, faz uma estimativa de impacto. O TCC vai abordar essa temática. Maravilha, ótimo. Então, é mais um motivo para a gente mapear, que aí você já tem dado para o seu TCC, né? Olha aí. Maravilha, pessoal. Tem mais alguma pergunta aí? Pergunta da Yara que não foi respondida? Às vezes passa, eu não vi, hein? Deixa eu ver.
Como mapear zonas rurais que não possuem acesso à internet para identificar possíveis áreas de riscos, áreas vulneráveis? É uma excelente pergunta, né? Então, mapeamento de zonas rurais, ela é mais fácil e mais difícil, né? Então, assim, mais fácil porque é menos denso, né? Então, geralmente é mais fácil de ver no satélite, algumas vezes, né? Dependendo da área, tá? Então, isso é possível fazer esse mapeamento grosso do satélite. Mais difícil porque é mais difícil acesso e mais difícil fazer mapeamento local. Então, para fazer a complementação de informação em loco com mapa, o que que a gente faz? Faz coleta de dados offline e depois, quando você tem acesso a sinal de internet, você sobe as informações. Isso é possível fazer, tá? Então, a gente usa mapa impresso, a gente usa aplicativo que dá para fazer coleta de dados offline, sem internet, né? Que é esses ODK. Faz toda a coleta lá na zona rural, vem para a área urbana, que tem acesso ao Wi-Fi, e faz o upload dos dados no OpenStreetMap. Então, é isso que a gente faz. Aí tem que ter uma logística, né, de planejamento, né, de baixar os dados, ir lá, voltar, subir os dados, mas dá para fazer, né? Então, inclusive, um trabalho interessante. Na verdade, o OpenStreetMap é muito usado para mapeamento de zonas rurais, tá? Muito usado. Não no Brasil muito, mas na África, muito utilizado para, pelas agências humanitárias que a gente trabalha junto, né? Esse pessoal aí da Cruz Vermelha, dos Médicos Sem Fronteiras, usa muito mapeamento de zona rural. Uma coisa que eles desenvolveram, inclusive, que foi a, a Cruz Vermelha Americana, que é um extremo disso daí, eles desenvolveram um negócio que chama POSM, que é um negócio portátil, que eles levam o banco de dados todo para a zona rural. Isso também é possível, é um exemplo extremo. Quando vai para zonas muito remotas mesmo, que você não consegue voltar em um dia, por exemplo, e que você vai ter que ficar no campo por muito tempo e quer ficar editando, tem um negócio chamado Portable OpenStreetMap, POSM, e que dá para usar, então se tiver interesse. Mas eu acho que, eu tô vendo que a Yara está perguntando porque é sobre o Mapfire. Então eu acredito que no caso do Mapfire dê para fazer esse esquema de logística que eu estava falando. Se der, então qualquer coisa fale com a gente. A gente está sempre em contato com a Liana lá, né? E também pretende que as nossas ferramentas aqui sejam úteis aí para o Mapfire também. Muito bem. Acho que é isso, né, Fernanda? E agora? Acho que sim. Então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a minha sugestão é da gente... Gente, minhas gatas ficam loucas quando eu faço. Elas estão aqui tentando atacar o computador. Desculpa. A minha sugestão é da gente, na verdade, finalizar hoje um pouquinho antes e deixar a parte da capacitação prática para a próxima terça-feira. Mas acho que ainda tem pergunta para você, João. Tem mais uma aqui, né? Uhum. Querem. De quanto tempo as imagens são atualizadas no OpenStreetMap? Isso é uma pergunta interessante, porque, na verdade, as imagens, elas não são do OpenStreetMap, né? As imagens são dos provedores de imagem. E aí você tem vários provedores e eles atualizam com uma determinada frequência. Aquelas que a gente tem, quando a gente clica lá, quando vocês for usarem o tutorial e tal, né? Tem alguns provedores de imagem lá. Um é o Bing da Microsoft, né? Que, na verdade, não é uma ferramenta de mapas, né, que ele compra a imagem dos provedores, né? Então tem a Digital Globe, tem a Esri, tem várias que fazem o satélite. Então o satélite tem um período de atualização, ele vai rodando pela Terra e ele tira a foto lá, né? De tempos em tempos. Essa imagem é processada, etc. Então, cada satélite tem uma periodicidade diferente, uma taxa de atualização diferente. Cada provedor de satélite vai ter uma taxa de atualização diferente, né? Então, vai depender muito de provedor para provedor. Agora, aquelas imagens que estão acessíveis lá no OpenStreetMap são as imagens que foram cedidas, que foram disponibilizadas para mapeamento. Então, aquelas que estão lá, a gente pode usar mesmo para mapear. As que não estão lá, a gente tem que ver se pode, né? Mas algumas podem, você pode ter uma licença para mapear. Aí você vai lá e pode incluir
Inclusive, por exemplo, a gente está fazendo lá no projeto que o Esteva conhece lá, do Preventório, né? A gente tem imagens da Prefeitura de Niterói que tirou com um drone, né? E a gente está usando essas imagens porque são de domínio público, então a gente está usando elas e vai colocar elas no OpenStreetMap, pode mapear em cima delas, né? Então também é possível. Então a resposta é assim, varia, né? Tem várias, a taxa de atualização muda muito de um provedor para outro de satélite. Aquelas imagens que estão lá no Bing são bem antigas, são no mínimo de 2010, 2013. Então o pessoal que conhece a área pode perceber que já mudou. Tem coisa, prédio que foi depois desse tempo não vai ter lá, né? Ou prédio que foi destruído, ou sei lá, né? Então já tem várias coisas assim. Então vocês vão perceber que não são as imagens mais atualizadas de todas, não, que estão lá, tá? Aí, para conseguir, a gente pode até conseguir imagens de alta resolução. Tem a Digital Globe, tem um programa. Então, se a gente tivesse aqui aquelas que estão lá tem uma resolução razoável para nós e tem uma atualização razoável. Mas se a gente percebe que precisa de mais, a gente pode ou comprar ou pedir uma doação para fins humanitários, que também acontece. Então, mas a imagem para comprar em si, ela é razoavelmente cara, de alta resolução, né? Mas para fazer fins humanitários, às vezes alguns provedores cedem gratuitamente. Obrigada. Nada. Perfeito. João, não sei se você quer passar mais alguma mensagem para o pessoal? Bom, eu acho que só agradecer, né? Agradeço a todos aí pela participação, né? É muito legal, obrigado pelas perguntas, excelentes perguntas, e estamos empolgados aí para continuar o nosso trabalho, continuem mapeando, né? Hoje não teve mapeamento prático, né? Mas ficamos com as cenas dos próximos capítulos, né? Aqui do mapeamento, espero que todos voltem a conectar aqui e mapeiem bastante, né? Espero que tenham se empolgado aí e que a gente continue essa parceria, né? Então, obrigado aí.